Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse vídeo, ele é especial para uma amiga que pediu para eu fazer. Eu confesso que eu estava orando há muito tempo mesmo, para conversarmos sobre esse tema, né? Que é o ciúmes. O ciúme que muitas pessoas falam, eu não tenho ciúme, eu tenho um cuidado. É muito complicado você assumir que você é ciumenta. Não é fácil você chegar e dizer, eu sou ciumenta. Porque nós mulheres conseguimos disfarçar, né? A gente acha que disfarça. Desde que eu criei esse canal, desde que eu comecei a falar sobre casamento, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu sempre quis falar sobre esse assunto. Porque há 3 anos atrás eu já tinha um pouco de experiência sobre isso e eu achava que eu já estava liberta do ciúme. Sim, porque o ciúme ele não é de Deus, ele não vem de Deus e ele não é saudável para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, seja ele com namoro, casamento. O ciúme não vem de Deus. Já vou iniciar esse vídeo com essa afirmação e a Bíblia nos fala sobre isso. Eu quero ler com você 1 Coríntios 13, 4, que diz assim: quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento. Quem ama não é ciumento. Em outro versículo que está marcado, que eu vou ler daqui a pouco com você, fala justamente sobre essas duas coisas que são diferentes. Quem ama não é ciumento. E é bem complicado você dizer, quem ama não é ciumento. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu já falei em outros vídeos, em outros assuntos, sobre o amor. O nosso amor, o amor de mulher, de homem, ele é um amor totalmente diferente do amor que Deus derrama na nossa vida quando nós o recebemos no nosso coração, quando nós nos entregamos a Ele, aceitamos a Ele e o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. Eu marquei uma frase aqui na minha Bíblia que eu ouvi um certo dia o cantor Samuel Mariano, é o pastor Samuel Mariano. E ele diz assim: quem conhece o meu momento não tem noção da minha história. Quem conhece o meu momento não tem noção da minha história. E eu quero hoje contar um pouco sobre a minha história, sobre a nossa história, minha e do Isaías, em relação ao ciúme. Eu estou aqui com base bíblica, mas eu quero contar o que eu passei, o que eu sei, o que eu vivi sobre o ciúme. Quando nós casamos, quando nós namorávamos, o Isaías ele já era músico. Quando eu conheci o Isaías, ele já era músico. E se você é esposa ou namora ou é noiva de um homem que ele é músico, você vai me entender perfeitamente. A mulher ela tem ciúme do instrumento. Não todas, mas infelizmente a maioria delas. E eu era uma dessas mulheres. Só que eu não era aquela ciumenta assumida. Eu era uma ciumenta que conseguia disfarçar. Mas só o meu olhar já dava para dizer o que eu estava sentindo. Ninguém percebia, mas o Isaías sabia que eu não estava gostando do que ele estava fazendo. E quando a gente namorava, ele vendeu todos os instrumentos que ele tinha. Ele vendeu contrabaixo, ele vendeu o baixolão, que era um baixo acústico, ele vendeu caixa de som. E tudo isso que ele fez foi para o nosso casamento, foi para o nosso bem. Ele vendeu esses instrumentos que ele tinha para construir a nossa casa, para mobiliar, para comprar cama, guarda-roupa, mesa, fogão. Eu lembro que a primeira compra que a gente fez na nossa casa foi o fogão e a mesa, que era uma mesinha pequenininha com tampa de mármore e 4 cadeiras. E ele trocou, ou ele vendeu uma caixa de som por uma televisão que a gente tinha.
Então, quando a gente casou, o Isaías só tinha um violão, que eu também toco violão. Mas até aquele violão me incomodava quando ele pegava no violão. Eu não assumia isso pra ele, eu não dizia isso pra ele. Mas eu me incomodava, porque ele dava atenção ao violão e não dava atenção pra mim. Sim, essa é a minha história. Talvez você olhe pra mim hoje e veja o meu momento. E olhe e diga que família perfeita que eles têm, que casal bonito que eles são, ou que família harmoniosa essa que a Karine tem. Mas essa é a minha história. Eu era uma mulher ciumenta, fui casada, recém-casada, muito ciumenta. Ele jogava bola, quando a gente casou, eu não deixei mais ele jogar bola. E graças a Deus, o meu esposo não desistiu de mim. Porque eu vou citar aqui nesse vídeo 2 exemplos de homens. O primeiro homem é o meu marido, que ele não desistiu de nós. Ele abriu mão de tudo que ele gostava por nós. Mas ele era triste por isso. E daqui a pouco eu vou contar uma situação que aconteceu há pouco tempo. E você vai entender o porquê. E existe também aquele outro homem que não suporta, que não aguenta. E que deixa a mulher, que deixa a esposa. Mesmo ele te amando, ele te deixa. Porque ele não suporta, porque ele não aguenta uma mulher ciumenta. Muitos casamentos têm sido destruídos pelo ciúme, porque nem todo homem consegue, porque nem todo homem conhece a Deus. Ele pode até amar, mas ele não suporta o ciúme doentio que a mulher tem por ele. E a gente tinha mais ou menos de 1 ano de casado, quando a gente brigando, eu quebrei esse violão na cabeça do Isaías, sim. Eu nem consigo sorrir, nem consigo brincar com isso. Porque eu me lembro e não foi legal, foi muito dolorido. Quando eu vi aquele violão quebrado, porque eu sabia que ele gostava daquele violão. E que ele já tinha aberto mão de muitas coisas. E ele só tinha aquele instrumento. E naquele momento eu quebrei aquele violão e ficou ali no chão jogado. E eu me senti muito mal, muito triste. Ali foi o primeiro ano de casado, que não foi fácil, que foi terrível. O nosso primeiro ano de casado não foi fácil, foi um ano muito difícil. E os anos foram passando, Isaías foi conseguindo comprar outros instrumentos. E eu conseguia disfarçar aquele ciúme, eu conseguia engolir. Eu não dizia que eu tava com raiva, mas ele sabia. Ele sentia. E Deus não se agradava disso. Deus não abençoava o nosso casamento porque eu era empecilho. Porque ele abria mão das coisas e eu sempre queria mais. Eu sempre queria mais atenção. O ciúme, ele não vem de Deus. Aí eu vou lá para Gálatas com você. Gálatas 5:19, que diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. O ciúme não vem de Deus, o ciúme é obra da carne. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas. Repito o que já disse: o que fazes essas coisas não receberão o reino de Deus. O ciúme não vem de Deus. O ciúme é algo que tem destruído casamentos. Quantas mulheres têm perdido seu esposo porque tem ciúme, porque não suporta ver o marido sorrir? Tá olhando pra onde? O que tu tá fazendo? Cadê o celular? Deixa eu ver como é que tá, o que é isso aí? Isso acaba com qualquer relacionamento. Muitos homens não suportam. E aqueles que suportam vivem infelizes. Aquele homem que vive com você sabendo que você é ciumenta e ele não te deixa, ele não vive feliz. Ele vive infeliz do seu lado.
E por isso que muitas vezes eles ficam 2, 3, 4, 10 anos com você, ou uma vida inteira com você. Mas eles acabam te traindo, porque eles não suportam, eles se sentem sufocados. Muitos deixam logo, outros vão enrolando, vão ficando, mas são infelizes. E não é essa vida que Deus quer pra você. Não é essa vida que Deus quer pra tua família. E olha que eu demorei muito tempo pra entender. Eu demorei muito tempo pra me tocar que Deus não estava se agradando, que Deus estava fechando portas por minha culpa, por minha causa. A última situação de ciúmes que eu passei com Isaías foi há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, antes disso, antes a nossa vida inteira de casados, o Isaías, músico, adorador, ia para as igrejas, eu louvava e ele tocava. Muitas vezes ele saía de bandas e bandas, tocava numa banda, tocava em outra, aprendeu a tocar o saxofone e eu brigava e eu fazia cara feia e eu dizia que eu não ia e ele chorava, ele reclamava e ele ficava num canto calado e o tempo foi passando e ele foi perdendo o gosto de tocar. Ele foi perdendo a alegria de pegar o instrumento. Ele dizia, não vou pegar não, porque toda vez que eu pego, tem uma confusão aqui em casa. Então, meu marido foi ficando uma pessoa triste. Porque ele sabia que isso me fazia ficar com raiva. E ele não queria desistir de mim. Ele preferia abrir mão do prazer de adorar a Deus para fazer a minha vontade. Será que eu estava agradando a Deus? Não, não estava. E eu não conseguia ver. Porque o pecado, as obras da carne, elas nos deixam cegos. E eu vivia uma vida cega, encegueirada, eu não entendia por que eu não gostava, por que eu não queria. Mas isso era o inimigo atrasando a nossa vida. E eu era a usada para causar as confusões na nossa casa. E há 2 anos atrás, nós fomos para uma igreja muito abençoada. Uma igreja muito grande. E uma igreja que os levitas, os adoradores, eles são muito visados. Aquele local ali, o altar onde eles tocam, não é qualquer um que sobe. É feito muitas seleções, é feito muitas orações, muitas reuniões. E quando nós chegamos ali, nós não chegamos na intenção de chegar àquele altar. E ficamos por muitos meses naquela igreja, e o Isaías adorando a Deus ali sentado, em pé. E ele conhecia algumas pessoas lá dentro, mas as portas eram fechadas, não tinha... Era impossível algum dia o meu esposo chegar a tocar naquela igreja. Era algo que era impossível aos nossos olhos. Só que tocava ali realmente quem era adorador e quem tocava muito bem. E chegou uma oportunidade em que Deus deu ao Isaías a chance de adorar a Deus ali naquele altar. E infelizmente eu fui usada pelo inimigo. Eu me deixei ser usada pelo ciúme. E enquanto ele tocava, eu ficava com raiva. Enquanto ele era algo mais forte do que eu, porque não é algo que a gente consiga dominar. Não, o ciúme não é cuidado. O ciúme é obra da carne. Era algo mais forte do que eu. Eu queria ficar feliz por ele, porque ele estava adorando a Deus, porque ele estava ali entoando cânticos ao Senhor. Mas não, eu ficava com raiva, eu ficava irada. Terminava o culto, eu ficava brigando, reclamando. Terminava os ensaios, eu ficava reclamando. Isso foi entristecendo Isaías. E ele começou a dizer que não ia mais, E findou que ele saiu do ministério de adoração naquela igreja. E depois que ele saiu, as vendas dos meus olhos foram tiradas. Depois que ele saiu, que eu olhei e eu vi, meu Deus, o que eu fiz? Senhor, o que eu fiz com o meu marido? O que eu fiz com o meu casamento? Porque o prazer do Isaías era sair de casa com o instrumento nas costas para adorar ao Senhor. O prazer do Isaías era chegar, ensaiar para adorar ao Senhor. Enquanto ele ensaiava, eu reclamava. Enquanto ele adorava, eu reclamava.
E eu dizia, por que que Deus não abençoa a nossa vida? Por que que Deus não abençoa a nossa casa? Por que que as portas estão fechadas? Era por isso. Era porque eu estava dando lugar ao inimigo e estava impedindo do meu esposo adorar a Deus. O ciúme, ele não é de Deus. Ciúme não é cuidado, ciúme é obra da carne. E eu precisei perder. Eu precisei sofrer. Porque quando ele saiu daquele altar, que ele desceu, e eu vi o meu esposo abatido, abalado, eu olhei e disse, meu Deus, e agora? E agora, o que que eu vou fazer? Eu comecei a pedir perdão a Deus. Eu reconheci que eu estava errada. Eu reconheci que eu estava pecando contra o Senhor. E que eu estava desonrando meu esposo. Era uma pequena situação, uma pequena coisa. Mas eu poderia ter perdido meu marido por isso. Às vezes é uma simples atitude sua. Entristece seu marido. Uma simples coisa que você pergunta. Para você é simples, mas para ele é uma agressão. Para mim não era nada. Mas para ele era muito. Estar ali adorando a Deus. E eu tive que perder. Tive que ver o meu marido de cabeça baixa, triste, para que eu viesse pedir perdão a Deus e a ele. E viesse reconhecer o meu erro. E isso foi faz 2 anos que que nós saímos dessa igreja. Mas até hoje eu me lembro, eu me arrependo e eu choro. E eu peço perdão ao Senhor, porque eu fui empecilho na vida de Isaías. Se não fosse eu ter feito o que eu fiz, ter brigado, ter chateado ele, ter entristecido ele estaria até hoje lá adorando a Deus. E naquela igreja Deus mudou a nossa vida, naquela igreja Deus nos restaurou, naquela igreja eu via o Isaías alegre, via ele feliz, adorando a Deus. E por minha causa nós saímos de lá. Por um fio, o inimigo não conseguiu destruir a minha casa. Por um fio a tua casa está. Lembra aquele fio? Por um fio. Porque Deus tem guardado. Mas Ele te chama a atenção hoje. Que você venha reconhecer assim como eu reconheci. Hoje eu me alegro quando Ele pega o instrumento e Ele toca. Hoje eu me alegro quando Ele recebe um convite, eu vou com Ele. E eu fico feliz sentada. Eu nem vou para louvar. Eu adoro a Deus no meu lugar. Mas eu vou ali para interceder pelo meu esposo. Eu estou ali para honrar a Deus e para orar pela vida do meu esposo, porque eu sou intercessora. Não importa se eu vou receber a oportunidade, se eu vou estar cantando, se eu vou estar pregando. O que importa é que eu estou ali para adorar a Deus. E eu não via dessa maneira. E hoje eu reconheço o quanto eu perdi. O quanto nós perdemos, nossa família perdeu. Porque eu estava dando lugar ao inimigo. Então o Senhor me traz hoje aqui para chamar a tua atenção, mulher. Que você seja uma mulher virtuosa na vida do teu esposo. Que você passe a confiar em Deus. Que você coloque a sua confiança no Senhor. Que você entregue a Ele as suas dúvidas. Ah, Karine, mas tu não sabe o que eu passo. Eu sei que muitos homens, eles estão afastados de Deus. Mas homem nenhum, ele se alegra quando a mulher pega no pé dele. Quando a mulher tem ciúme dele. Quando a mulher não reconhece que ele é trabalhador. Não reconhece que ele é esforçado. Nenhum homem, ele suporta uma mulher dominadora. Muitos suportam porque são servos de Deus. Mas vivem infelizes, assim como Isaías vivia. Ele ficava muitas vezes calado. Muitas vezes ele nem falava. Mas hoje eu vejo o que a gente perdeu. Porque eu fui uma mulher que não era sábia. Que eu fui uma mulher que, por um fio, não coloquei o meu casamento a perder. E eu precisei passar por isso. Essa é parte da minha história. E eu falo não com honra, mas com vergonha. Que eu precisei sofrer na pele. Precisei ver. Deus precisou me mostrar quem eu era e o que eu precisava mudar, o que eu precisava melhorar, o que eu precisava reconhecer. E hoje eu reconheço. E hoje eu entrego ao Senhor as minhas dúvidas, os meus medos. E hoje o ciúme não me domina, para a glória de Deus. Tudo que eu falar para você que eu não sou, é porque eu já fui. E Deus tem me transformado.
Então, se Ele tem o poder de fazer na minha vida, Ele também faz na sua. Tudo que você precisa é reconhecer, é pedir perdão. Tem um versículo que fala, se confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos, se eu disser, Senhor, eu preciso de ajuda, eu sou ciumenta, eu preciso que Tu me ajude, me liberta, me transforma, me dá segurança em Ti. Aquele que confessa e deixa, recebe misericórdia. Então, se o teu casamento está por um fio, amiga, Deus tem o poder de transformar essa situação. Tudo que você precisa é reconhecer e pedir perdão. Não deixe que o inimigo roube a tua família. Não deixe que o inimigo roube o teu casamento. Se entregue nas mãos do Senhor hoje mesmo. Entregue para Ele a sua vida, o seu casamento, o seu esposo. E não desista do seu lar. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer ainda na tua vida, no teu casamento. E você vai poder, assim como eu, contar o teu testemunho. Vai poder contar o que Deus fez na tua vida. E você vai ver o que Ele vai fazer. A partir do momento que você se entregar a sua vida de verdade, com mudança, totalidade. Eu vou entregar tudo que eu sou. Eu vou me esvaziar. Senhor, me transforma. Limpa o meu coração. Essa foi a minha oração. E Deus tem feito coisas que eu nunca imaginei, que eu nunca pensei que Ele faria na minha vida. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha recebido essa palavra. Que você possa compartilhar com alguém, abençoar uma outra vida. Deus te abençoe, abençoe tua casa poderosamente. Que Ele venha abrir os teus olhos, abrir a tua mente. Que você seja muito feliz. Que o seu casamento seja o reflexo de Deus nessa terra. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!